Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Peterson e hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial aí de contabilidade básica na nossa série de vídeos aí do GnoCash para finanças pessoais, tá? Então, vamos começar a entender o que é a contabilidade. Então, contabilidade é o ato de você registrar transações, né, entradas, saídas, e em cima disso você poder tirar informação para poder fazer algumas coisas, um controle de gastos, para você ter a informação de quanto que entrou, de quanto que você gastou em tal coisa, e outras coisas mais avançadas, né? Como, por exemplo, aí, os escritórios de contabilidade fazem vários tipos de funções. Então, para atender aí, por exemplo, imposto, setor pessoal, né, o RH, e várias outras funcionalidades, né? Mas para a gente aqui, só para finanças pessoais, o que a gente está interessado mesmo é controle de gastos e para a gente verificar algumas informações que envolvem a nossa vida financeira, né? Então, existem basicamente dois métodos de fazer contabilidade, né? Existe, então, entrada única e entrada dupla, também chamada de dupla partida. Entrada única, então, é a forma de contabilidade no qual a gente vai registrar transações e essas transações vão ser contadas, né? Contabilizadas apenas em uma conta. Ou uma unidade de valor, né? Então, sendo o valor, nosso dinheiro. Então, aqui no diagrama a gente pode ver que existem três contas, né? Então, existem contas do mês, salário e gastos extras. A gente vai ter uma conta de água, então na contabilidade de entrada única, né? A gente organizaria a nossa conta de água como um lançamento na contas do mês, certo? Na entrada dupla, ou de dupla partida, toda transação ela vai ser realizada sempre entre duas ou mais contas, né? Então aqui, como por exemplo, a gente tem três contas, né? A gente tem a conta de contas, né? No sentido de contas a pagar, contas do mês. A gente tem uma conta no banco, né? Que é onde a gente vai ter o nosso saldo lá no banco. E uma conta de salário, que é uma ideia meio estranha para nós aí que a gente sempre lida só com conta bancária, mas conta é uma unidade de valor, né? Então ela pode armazenar qualquer coisa que tenha valor. Então, conforme você ganha salário ao longo do tempo, a quantidade de salário que você recebe aumenta. Então, você tem uma conta de salário, uma conta de valor de salário, né? Então, toda vez que você ganha salário, essa conta vai aumentar pela quantidade do seu salário. E aqui a gente consegue ver a dinâmica, né, das transações. Então, eu vou ter uma conta de água. Então, o que essa conta de água, como que eu vou registrar ela? Então, essa conta de água, ela vai ocasionar um aumento nas minhas contas, né? Então, contas guarda a quantidade de valor, né, gasto em contas. E a minha conta no banco guarda a quantidade de espécie mesmo, de valor que eu possuo, poder de compra. É capital. Então aqui eu vou ter minha conta de água e ela vai diminuir o meu capital. Né, vai diminuir o meu saldo na conta do banco. Ao contrário do salário, né? Então aqui eu vou ter a minha empresa, que vai me pagar, certo? E ela vai aumentar a minha quantidade de saldo na conta salário e vai também aumentar o saldo na minha conta do banco, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer uma transação em dupla partida, ela sempre ocorre entre duas ou mais contas. Esse método, então, aí, da forma mais simplificada possível, e do método clássico que a gente tem aí é o Razonete. Então, é ensinado no básico aí quando você faz o curso de contabilidade, né? E também é usado por muitas pessoas para controlar gastos, né? Então, o Razonete é esse simples T, travessão, onde a gente pode organizar uma conta, né? Então isso também pode ser chamado de conta T, ou em inglês, né? T-accounts. Então, eu vou ter minha conta salário de um lado e minha conta banco do outro. Então, como é que funciona? Como é que eu vou cadastrar uma transação? Então, salário é uma conta de entrada. E banco, meu saldo lá no banco é um ativo, né? Então, quando eu vou fazer uma transação, então eu vou receber um salário, esse salário vai para o banco, como que eu vou fazer? Eu vou realizar uma transação onde eu vou debitar em uma conta e creditar em outra conta. Então, aqui, vendo por cima, a gente consegue ver que só com bom senso, a gente vê que a nossa conta salário tem que aumentar
e nossa saldo lá no banco também tem que aumentar. Eu ganhei R$ 2.000, então tem que aumentar nos dois lados, né? Então o salário, conta salário tem que aumentar, e a conta banco também tem que aumentar. E a gente vai entrar, a partir daqui, numa ideia chamada de débito e outra ideia chamada de crédito. Então existem, na teoria da contabilidade, né, diferentes tipos de contas. Então existe ativo, passivo, entrada, saída, patrimônio e outras subcontas, mas essas são as 5 principais, né? E essas contas podem ser de duas naturezas, credora ou devedora. Quando uma conta ela tem natureza credora, então significa que toda vez que eu debitar nesta conta, essa conta ela vai diminuir. Ao contrário da devedora, que quando eu debitar nessa conta ela vai aumentar. Então é uma ideia meio difícil de pensar, mas a forma mais fácil de você memorizar é que débito e crédito, dependendo do tipo da conta, pode equivaler às palavras aumenta, diminui. Então, pensando só com a razão ali por cima, você consegue ver que salário é uma conta que vai aumentar. E banco também é uma conta que vai aumentar quando eu estiver lançando o meu salário, minha transação, né? Então, se ela aumenta nas duas e eu preciso de crédito e de débito, então no banco eu sempre vou debitar. Então, eu vou debitar e vai aumentar. Então, se eu debito no banco e aumenta, e também tem que aumentar no salário, então o salário aumenta com crédito, que é o contrário do débito. Aqui a gente tem uma tabela mostrando exatamente como funciona essa relação. Então, como mostrado antes, aqui eu vou ter ativo, passivo, entrada, saída, patrimônio. E a natureza dessas contas, né? Então, se a gente for nesse exemplo aqui, então a gente vai ter um lançamento de salário, né? Então, 2.000 e 2.000. Crédito e débito, banco ativo, salário entrada. Então, se a gente for ver o nosso banco, que é um ativo, quando eu de natureza devedora, quando eu debito nele, eu aumento o saldo. Enquanto que a minha conta de salário, ela é uma entrada. Então, ela é credora. Então, quando eu debito nela, eu diminuo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que aumente. Então, eu tenho que dar crédito para ela. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente está pensando não só numa conta de ativa, mas numa conta passiva. Por exemplo, um cartão de crédito. Então, o cartão de crédito tem o crédito no nome. Então, você sabe que toda vez que você usar o crédito, tu vai aumentar a tua conta, certo? Não tem nada a ver com limite, mas eu aumento a conta, é a quantidade, né? Então, a minha obrigação, que é o passivo, se eu acreditar, eu vou aumentar. E vamos ver um exemplozinho para ver se fixa bem a ideia, né? Então, aqui eu vou ter novamente duas contas T, né? Dois razonetes. Então, eu vou ter contas, que no sentido de contas a pagar, contas do mês, contas do semestre, contas de casa. E eu vou ter carteira, literalmente uma carteira de bolso, onde a gente pode botar ali cédulas, né? Então, a minha conta de contas do mês, por exemplo, ela começa com saldo inicial de 0. Ou seja, essa conta eu não gastei nada esse mês. Então eu não tenho nenhuma conta cadastrada lá. Na carteira, eu já começo na minha carteira com 1.000. Então, como é que eu vou fazer um lançamento de transações de contas? Então, vamos supor que a gente recebeu uma conta de R$70 de água. Então, como é que eu faria esse lançamento, né? Então, eu tenho que lembrar que é sempre débito e crédito. Afinal, a gente está falando de contabilidade de dupla partida. Então, eu vou ter que pensar assim. Na minha carteira, eu tenho dinheiro. Então, quando eu pagar a conta, diminui. Então, carteira é um ativo. Se eu debito, aumenta. Se eu credito, diminui. Então, eu vou fazer um lançamento de R$70 de crédito. Enquanto que na minha conta, ela é de natureza devedora, porque é uma saída. Se a gente for ver na tabela anterior, então, saída, devedora, assim como um ativo, né? Então, se eu fizer um débito, ela vai aumentar. E é realmente isso que acontece. Então, se a gente creditou para diminuir na nossa carteira, então a gente vai debitar no contas do mês para poder aumentar o valor da conta. Então, eu vou debitar R$70. A mesma coisa para uma conta de luz, por exemplo, R$120.
Parece meio barato. Mas então eu vou acreditar aqui R$ 120 na minha carteira física, né? Paguei com espécie lá, com cédulas, com dinheiro na mão, R$ 120 e debitei R$ 120 na minha conta, no contas a pagar, né? Ou no contas do mês. Então, eu vou ter as minhas contas aqui, certo? E se a gente for dar uma olhada agora no nosso... fazer a soma dos débitos e créditos, se eu somar a quantidade de débitos desse lado aqui dessa conta, e os créditos desse lado aqui, a gente consegue ver que vai bater. Os dois se equivalem. Então, a gente diz que essa é uma das leis da contabilidade, né? Que a soma dos créditos e dos débitos tem que ser nula, né? Então, um tem que ser igual ao outro, né? Então, um menos o outro tem que dar zero. Se eu somar o saldo total, né? Então, fazer débito menos o crédito, nesse caso é zero, né? Porque não entrou nada nas minhas contas. Desculpa, não saiu. Mas eu vou ter zero de crédito e R$ 190 de débito. Então, se eu comecei com zero, saldo final 190. Mesma coisa para nossa carteira. Então, débito zero. Então, seria a quantidade de crédito menos o de débito, nesse caso. E então, ou melhor, desculpa, débito menos crédito. Então, aqui a gente teria menos 190. Somado com o saldo inicial. Então, 100 mais negativo 190, vai dar R$ 810 de saldo final. E aqui a gente começa a criar uma ideia bacana. Tipo, o que seria essa conta intangível, essa abstração de conta? A conta seria basicamente uma pilha, onde a gente vai guardar um valor. E esse valor necessariamente não necessita ser real. O valor da nossa carteira é real, porque é espécie, então é realmente R$ 810 na mão. Enquanto que a nossa conta de contas do mês, de contas a pagar, ela tem 190. Só que esse 190 não existe de verdade, ele é só uma medida contábil para você ter um controle, ter uma noção que naquele mês, né, naquele período do contas de casa, você gastou R$ 190. Então é para isso que servem as contas, essa abstração, essa ideia que a gente tem que ter na hora de fazer os lançamentos mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai realmente utilizar o GnuCash para a gente organizar contas e começar realmente a fazer os lançamentos e fazer o nosso controle de gastos. Muito obrigado.